A paz do Senhor Jesus, amados. Nessa segunda-feira, a palavra da leitura para a nossa meditação estará em Lucas 20, versículo 34 e 37. E respondendo Jesus disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem havidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos, nem hão de casar, nem ser dados em casamento, porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Nesse trecho, Jesus ele estava respondendo aos saduceus. Na época de Jesus, existiam dois grupos judeus que atuavam de uma maneira destacada. Eram os saduceus e os fariseus. Os saduceus eram judeus conservadores, de classe alta, ou seja, eles eram ricos, aliados dos altos sacerdotes, e eles se opunham às inovações religiosas propostas pelos fariseus, como a crença na ressurreição. E os fariseus, eles não eram da linhagem sacerdotal, mas eles eram bastante influentes, especialistas na interpretação das escrituras, são considerados os antecessores dos rabinos da Mishnah e do Talmud. A pergunta que fizeram a Jesus Cristo era sobre as instruções de Deuteronômio 25 para os casamentos onde um irmão casado que morresse e não deixasse herdeiros, não tivesse filhos, ele deixaria a sua viúva na responsabilidade de um de seus irmãos de sangue que lhe garantisse descendentes. Ou seja, um irmão deveria se casar com a mulher deste outro irmão que morreu. Os saduceus eles queriam argumentos que demonstrassem que a ressurreição não era possível dentro das escrituras, uma vez que, se todos os maridos dessa mulher eles revivessem, eles ressuscitassem um dia, quem seria o marido? Qual destes maridos que ela teve seria o legítimo marido? Mas Jesus ele explica que só há casamentos porque há morte nesse mundo, mas no mundo que está por vir não haverá mais morte. E logo depois Jesus ainda cita Êxodo 3, onde o Senhor fala com Moisés, que é o Deus de Isaac, que é o Deus de Jacó, que é o Deus de Abraão, que também eram santos de Deus, homens de Deus que iriam ressuscitar, porque Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Deus não nos criou para a morte, por isso que a nossa vida ela rejeita, a nossa existência, a nossa consciência rejeita a morte. Deus ele nos criou para dar vida e vida com abundância. E também não há pretexto nessa passagem para crermos em reencarnação, porque Jesus ele não está falando que nascemos várias vezes, ele está dizendo que virá um outro mundo onde a ressurreição é uma vida num contexto onde não há mais morte. Ninguém morrerá mais, muito menos viver diversas vezes. A vida eterna, ela será para aquelas pessoas que terão uma vida como a dos anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Essas pessoas, elas não vão nascer novamente, elas não vão ter filhos. Não é uma reencarnação, é uma ressurreição. Ou seja, o que Deus está falando conosco nessa manhã? Que nós tenhamos a nossa mente guardada nas suas promessas, nós herdaremos a vida eterna, aonde nós vamos conhecer o Senhor face a face. Uma promessa maravilhosa que tem guardada para os nossos corações e pode estar muito perto. Nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor há de restaurar todas as coisas. Um mundo sem mortos e sem nascimentos, um mundo de vida eterna. Amém? Que o Deus vivo nos ilumine com seu poder, com seu Espírito Santo eterno e que fale mais abundantemente em cada coração em nome de Jesus. A paz do Senhor para os irmãos.